No vídeo de hoje, eu quero falar sobre esse debate que aconteceu lá no canal do pastor César Cavalcante. O debate entre o pastor Flávio Amaral e o pastor da Igreja Inclusiva Contemporânea, o suposto pastor Felipe Freire. Então eu quero deixar o vídeo aqui. Ia acontecer um debate entre os dois pastores, né? Como eu assisto muitos debates, né, lá no programa do pastor César Cavalcante, então eu ia acompanhar esse debate também. Mas o que aconteceu? Que não teve debate. Quando começou o debate, o pau já começou a quebrar. Já rolou uma treta entre os dois pastores. Pastores, né? Eu vou falar pastores porque o outro não é, a gente não pode considerar ele um pastor. Segundo a palavra de Deus, ele não é considerado um pastor. Por quê? Eu vou falar aqui já para vocês. Primeiro eu vou colocar o vídeo e depois eu vou falar para vocês porque que ele não pode ser considerado um pastor. É desrespeitoso. O quê? Quando você chama alguém de imundo. Nós somos imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este que nem direito. pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a conduziu, gente vai. pastor. Peraí, aí a gente vai ficar tocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu chamar ele de rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter você vergonha não na cara. precisa. Não, Olha, peraí, olha o calma. tipo de Deveria ter acusação. vergonha na sua cara. Quem deveria calma. ter Eu vergonha sou na rapaz, cara? você é rapaz, ele é homem. Você é um gay enrustido, querido. Eu Porque vou- olha como é que você Então, calma aí. Eu sou peraí. gay enrustido? Com certeza. Aí isso é dizer Olha Só o um seu minuto, tira o comportamento. microfone Eu aqui, neguei a Cláudio. minha. Ó, é o seguinte, eu vou fazer um intervalo porque a gente começou falando assim, ó, o respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Então, segundo a palavra de Deus e não a minha palavra, o que a Bíblia diz? Quais são as qualificações bíblicas de um pastor, para ser um pastor? A Bíblia usa três palavras em grego para descrever os homens que cuidam do rebanho de Deus: presbíteros, bispos e pastores. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Prestem atenção. Não é segundo o que eu digo, mas segundo o que a reta justiça, a palavra de Deus diz. Ele deve ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo convertido, né, ou novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do inimigo. A treta começou por quê? Quando o pastor Flávio Amaral foi falar, o pastor Flávio Amaral falou, segundo a palavra de Deus, que ele não disse que o rapaz, que o suposto pastor, é imundo. Ele diz nós, incluindo ele também, que nós somos imundos. Então, quando o pastor Flávio Amaral chamou o rapaz de rapaz, ele que se veste como uma metade moça e metade rapaz, metade pastora e metade pastor, é uma confusão que ninguém entende. Então, ele se sentiu extremamente ofendido quando o pastor chamou ele de rapaz. E quando chamou de imundo, não que ele fosse imundo, mas que todos nós somos imundos. O pastor Flávio Amaral quis dizer que nós somos imundos. Segundo a palavra de Deus, nós somos. Então ele disse ser pastor, mas a própria palavra de Deus, que é a reta justiça, antes que venham aqui, porque tá julgando, não sei o quê. Segundo a reta justiça, o pastor deve ser marido de uma só esposa e não de um só varão. Ele diz que mora com um varão, faz 10 anos que ele vive com uma única pessoa, que não trai, que não vive um adultério, que não sei o quê, né? Mas segundo a palavra de Deus, o homem deve viver Deus, quando ele criou o homem,
ele viu que o homem estava só. O que Deus fez? Criou uma mulher para o homem. E Deus não criou um homem para o homem, ele criou uma companheira, uma mulher para o homem. Por aí, né? Isso aí é um soco no estômago de quem quer viver no engano, quem quer viver no pecado. Então, essas pessoas que vivem na prática do pecado não aceitam a verdade, que não é a verdade do pastor Flávio Amaral. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas essas pessoas que vivem no engano religioso, que vivem na prática do pecado, eles odeiam a verdade. Eles odeiam a palavra de Deus, que é a verdade. Então, o pastor Flávio Amaral tem lugar de fala e ele está coberto de razão. Teve uma confusão quando ele mandou o pastor lá. Eu vou falar pastor entre aspas, né? O pastor toma vergonha na cara. Eu acho que o pastor Flávio Amaral se excedeu, né? E deu uma excedida, mas aí teve que o pastor César Cavalcante intervir e acabar com o debate, né? Parar com o debate por ali que não tinha mais condições, porque não adianta. Eu vou falar para vocês o que acontece. Segundo a palavra de Deus, e não a minha palavra, ele tá vivendo assim, ele não quer viver dentro do que manda a palavra. Mas ele não quer se adequar à palavra, ele quer que a palavra se adeque à vida dele. Então, segundo a reta justiça, que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina, é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Que essas pessoas não suportam a sã doutrina, que tem comichão nos ouvidos, né? A palavra de Deus diz que se é pregado, anunciado outro evangelho, que não seja o da palavra de Deus, o da verdade, seja anátema, maldição. Então, essas pessoas que estão vivendo nessa prática contra a verdade, contra a palavra de Deus, estão vivendo debaixo de maldição. Podem viver 200 anos com uma pessoa que não é o natural que Deus criou. Deus criou homem para a mulher e a mulher para o homem, para ser uma só carne. E essas pessoas estão vivendo no engano religioso, enganando a si mesmo. Então, como o pastor Flávio Amaral foi pregar essa verdade, essas pessoas estão apostatadas. Elas se apostataram, nada vai mudar a cabeça delas. Elas já criaram esse evangelho de porta larga e acabou. Elas vivem nesse engano religioso, nesse falso evangelho, esse falso evangelho assim que agrada a carne. Então, eles não estão preocupados com a verdade. Debater com esse tipo de gente é enxugar gelo, é perda de tempo. Eu vi uma entrevista da André Surak com esse suposto pastor no programa do Vilela, da Inteligência Limitada. É a coisa mais bizarra que eu já vi na face da Terra. Por aquela entrevista do Vilela com essas pessoas apostatadas, a gente já vê que não tem mais jeito para eles. Eles não vão voltar atrás. Eles bateram o martelo que é isso que eles querem viver. E o único que estava com a verdade, da palavra da verdade, é o pastor Flávio Amaral. Esse suposto pastor, não tem como debater com ele, porque ele jamais vai aceitar a verdade da palavra, porque ele quer viver o evangelho sem renúncia, o evangelho de porta larga, o evangelho que agrada a carne. Sem negar a si mesmo e sem renúncia, e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vão viver nesse engano religioso, usando o nome de Deus em vão, porque eles estão usando o nome de Deus em vão, nesse evangelho de chiqueiro. Esse debate é a mesma coisa de jogar pérolas aos porcos, porque os porcos vão pisotear nessas pérolas preciosas que é a palavra de Deus, e eles não querem saber, porque eles não aceitam a verdade. E deu no que deu, né? Quase deu caso de polícia, quase deu caso de agressão física. Então, não adianta. E o que eu quero falar aqui nesse vídeo é que essas pessoas aí são apóstatas, religiosas. A André Surak mesmo é uma que vive chamando todo mundo que não concorda com ela de religiosa. Mas mal sabe ela que a religiosa é ela. Ela que é a religiosa. Porque ela vive uma falsa religiosidade. Ela vive a religiosidade que agrada a carne dela, o que satisfaz ela. E não só
os homos como os héteros têm que renunciar. Não existe evangelho sem renúncia. Então, todos nós, não é só para o homo, todos nós. A Bíblia diz que os sodomitas, os efeminados, os afeminados, não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas não é só os homos não, viu? Sodomitas é o casal, homem e mulher, que praticam tais práticas abomináveis aos olhos de Deus. Não é só para os homos, é para casais héteros também que vivem essa prática abominável. Não pode julgar. Deixe que Deus julgue eles no dia do juízo. Deixe que Deus julgue. Eles acham melhor ser julgados por Deus do que a igreja julgar. Mas lá no dia do juízo não terá mais jeito. Lá é a sentença final. André Surak mesmo é uma que acha que Jesus vai ser o advogado dela naquele dia. Não, ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Agora ele volta como juiz, entendeu? Ele não vai julgar a causa de ninguém mais. Ele não vai intervir na causa de ninguém mais, não. Que nem ele interviu na causa da mulher que foi pega em adultério. Não, agora ele virá como juiz para julgar as obras de todos, É melhor ser julgado aqui nessa terra pelos homens do que ser julgado por Deus no dia do juízo. E é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Que é inútil debater com essa gente, porque eles estão com a mente cauterizada e apostataram na fé. E não há nada que mude isso mais. Agora, acabou. Eu não tenho mais fé que eles voltem atrás. Porque nós estamos no tempo da apostasia. Eles já apostataram. Não tem mais jeito para eles. Eu creio que não tem mais jeito. Só um milagre, assim, aquele milagre, assim, de... Um milagre muito grande para eles voltar em si. Para eles reconhecer que eles estão errados. Do contrário, eu não acredito muito na conversão desses aí, não, sabe? Que eles possam voltar atrás na palavra deles, porque eles já apostataram. Então é isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?